Fala pessoal, muito bem-vindo ao Esporte Guará desta quinta-feira. Olha, o Sampaio Corrêa treinou ontem à tarde no Estádio Castelão. A gente conversou com o técnico Felipe Sorian, com o meia Léo Arthur, que vem fazendo gols importantes para o Sampaio Corrêa. Infelizmente, a vitória ainda não veio. E também com o atacante Ciel, rapaz, o camisa 99, que quer voltar a marcar no jogo oficial. Tem alguns jogos já que não marca. E o atacante, o artilheiro do Sampaio Corrêa, está sentindo falta. Também o Vasco da Gama segue sua preparação e chega hoje à noite em São Luís. Amanhã faz um rápido treino no CT do MAC para jogar contra o Sampaio Corrêa já no sábado. Já pelo Motoclube, o técnico Zé Augusto permanece e fala em recuperar a confiança do elenco para vencer o jogo contra o Retrô na semana que vem. O Cavalo de Aço, no seu primeiro amistoso contra um time lá do Pará, perdeu por 2-1 e não preciso nem falar, né, que não começou tão bem a preparação para jogar a pré-Copa do Nordeste. Além disso, tem uma entrevista agora no primeiro bloco com duas pessoas muito importantes do futsal que vão e precisam, claro, de um apoio para a Copa do Nordeste de futsal adulto. E já vamos conversar muito mais sobre isso logo depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. E aí, para começar o esporte de hoje, vamos falar com o Lucas Santos, que é técnico de futsal, e também o Arthur Mendes, que é o coordenador técnico do evento. Boa tarde a vocês, muito obrigado por estarem aqui no Esporte Guará. E conta pra gente essa luta, né, que é viver e tentar praticar esse esporte que é o futsal. Bom dia, Gaudêncio, bom dia a todos e todas que estão acompanhando a TV Guará, o Esporte Guará. Primeiro, obrigado pela oportunidade, né, de ceder esse espaço para que a gente consiga falar sobre a nossa associação e, sobretudo, a disputa da Copa do Nordeste de Futsal, que está se aproximando. Faço parte da Atlef, junto com o Lucas, que é nosso técnico, que acompanha diariamente a nossa luta aí dentro do esporte, do mundo do futsal. Nós recebemos, Gaudêncio, tem um pouquinho mais de um mês, um convite da Confederação Brasileira de Futebol de Salão, que é a CBFS, para disputar a Copa do Nordeste de Futsal. A Copa do Nordeste de Futsal adulto é uma competição regional que reúne os estados da Federação do Nordeste. Vão ter 14 clubes disputando essa Copa agora do dia 28 ao dia 4 de novembro em Recife, no Pernambuco. E nós estamos aí já trabalhando a preparação da nossa equipe, que é a Associação Atlef, uma das equipes aqui do Maranhão que vai disputar a competição, a única equipe de futsal adulto de São Luís, que está aí nesse projeto de preparação para essa disputa da competição, que é muito importante para o futsal maranhense para nós. Falando agora com o técnico, né? Qual que é a dificuldade? Já existe um projeto previamente? Já existia um treinamento, uma preparação para outras competições? Ou surgiu apenas da necessidade dessa Copa do Nordeste? Boa tarde, Gaudêncio. A gente agradece a oportunidade. A gente já trabalha no futsal há 4 anos. Então, hoje na capital, a gente é o único clube ativo que treina o ano inteiro, na categoria sub-19 e adulta. E a gente recentemente foi terceiro colocado no campeonato de futsal maranhense. Então isso já deixa a equipe muito mais preparada. A gente tem treinado todo esse período desde o ano passado, que a competição seria ano passado e por conta da pandemia não teve. Aí passamos um período longo só se preparando. E aí, quando chegou a oportunidade, a gente viu que a equipe estava bem preparada. Tem atletas de grande qualidade, os meninos se preparam bastante, já rodados alguns, e acho que a gente vai fazer, vai fazer uma grande competição. Então, assim, no caso, o time já está montado, já existe o elenco, né? Já existe um trabalho em andamento de formação tática, enfim, todas as estratégias. O que está faltando para o time disputar a Copa do Nordeste? Assim como o Lucas falou, eu acho que o nosso sentimento é de que nós temos uma equipe muito competitiva. Assim, nós temos o time que durante os últimos 3 anos está entre os melhores clubes do estado do Maranhão na categoria adulto. É um time que treina, que se dedica dentro do espaço, do ambiente do futsal.
Mas como toda associação, como todo esporte maranhense, assim, sobretudo aqueles que estão no processo de início de profissionalização, tem muita dificuldade de se manter, né? A gente está aí com alguns custos, que não é fácil fazer uma viagem como essa, tem a taxa de participação, hotel, Pode falar os valores, fica à alimentação. vontade, porque assim, só fazendo uma observação, a gente recebe aqui, e quem acompanha a gente sabe que a gente recebe muitos atletas de outras modalidades que necessitam, às vezes, de ajuda para fazer inscrições em competições, às vezes de nível nacional e até internacional. E a gente consegue trazer aqui, consegue fazer uma mobilização para dar certo, porque falta apoio, o esporte assim, é meio abastado, né? Se clubes profissionais de futebol têm dificuldade, aí imagina outras modalidades que são tão importantes quanto, porque levam o nome do estado, levam o nome da nossa São Luís. Então, sim, precisa de apoio para quem acha que é tudo a mil maravilhas, que é muito barato, não é. Então, por isso que eu gosto que as pessoas venham aqui e falem assim, olha, é tanto, para as pessoas entenderem que existe um custo muito alto por trás de manter um projeto desse. A gente tem hoje uma taxa de participação que é de R$ 3.300, que é um valor que, teoricamente, ainda é muito alto para nós arcarmos. Tem os custos com transporte, a gente tem um ofício protocolado na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, que, teoricamente, está autorizado o ônibus para participar da competição. A gente espera que o ônibus seja garantido até o final, o último momento. Nós temos despesa com alimentação, que deve chegar em torno de R$ 2.500. Temos despesa com hotel, que está na faixa dos R$ 3.000. Então, não é nada barato, né? A gente está calculando aí um gasto de mais ou menos R$ 10.000 para disputar bem essa competição. Isso sem contar que os meninos hoje são voluntários, né? Ainda não recebem profissionalmente, todos fazem porque gostam da modalidade, acreditam muito no esporte e veem na oportunidade da Copa do Nordeste um espaço para se destacar para o futsal nacional. Então, assim, a gente está falando de mais de R$ 10.000 no mínimo para dar as condições de disputar uma competição. Vale lembrar que a galera não recebe, a galera está lá pelo amor ao esporte e em levar o nome tanto da sua equipe quanto de São Luís também, além das fronteiras do estado do Maranhão, né? Eu acho que isso é muito importante, vale ressaltar. Para entrar em contato com vocês, a galera quer conhecer o projeto, quer doar de alguma forma, quer ajudar de alguma maneira, como é que a gente consegue fazer isso? Porque a gente recebe muitas mensagens também no WhatsApp aqui do esporte sobre, pô, eu gostei do projeto, fiquei interessado, quero participar, como é que eu faço para conhecer um pouquinho mais? Então fica à vontade para deixar os contatos, né, redes sociais, enfim. Tá, vocês podem entrar conosco através do nosso Instagram, que é associação.atlef, é o Instagram da nossa associação, a gente consegue responder rapidamente lá qualquer questionamento, e tem aqui o WhatsApp, eu estou só pegando que é número novo, Pode da colar, associação, que é o 7013-2528, 97013-2528, que é o Instagram da Associação Atlef também. Qual que é a data limite para ter esse valor arrecadado, para confirmar a participação do time? A gente tem que pagar a taxa de inscrição até agora, dia 18 de outubro. Ou seja, a gente tem menos 11 dias, né, para conseguir esse valor. Já existe um valor arrecadado ou ainda está bem de forma incipiente ali o início? Nós já temos algumas sinalizações, né, de recurso, ainda não alcançamos esse valor completo. Tem algumas sinalizações, praticamente 50% do valor a gente já conseguiu. Falta o restante e a gente está fazendo algumas conversas para ver se consegue garantir. Então, pessoal, eu vou deixar aqui o telefone do Esporte Guará mais uma vez, que você já sabe de cor, é o 989-8585-6928. Pode entrar em contato, se você puder ajudar de alguma forma, tiver interesse em conhecer também o projeto, entre em contato com a gente e automaticamente a gente vai direcionar a mensagem e o contato da pessoa para os responsáveis da Atlef. Eu acho que é muito importante, nesse momento, ajudar quem pode nos representar de forma esportiva e chegar tão longe, né? Não à toa, a rapaziada da Atlef há quase 4 anos estão entre os melhores times, né? Sempre na parte de cima do final das competições, então não deve ser diferente numa Copa tão importante dessa, regional, que é a Copa do Nordeste. Não, para a gente é importante representar o nosso estado. Acho que nós temos condições de chegar lá e ser campeões, sim. A gente pensa nesse projeto. Os meninos merecem por todo o trabalho que eles fazem aqui, por ser voluntário. Na última semana eles se botaram à disposição de treinar 2 turnos para chegar ao máximo
de preparação, então a gente tem grande chance de ser campeão da competição. Então eu quero agradecer a presença do Lucas e do Arthur, falar que o Sport Goiás está de portas abertas para a Atlef, para o projeto de vocês, e que a gente consiga, sim, essas arrecadações, essas doações, esse interesse em patrocinar um esporte desse e fazer com que os rapazes consigam chegar na Copa do Nordeste de futsal adulto. O Sport Goiás vai para o intervalo rápido e na volta tem Sampaio Corrêa e também Motoclube de São Luís. Pessoal, a rodada do Campeonato Brasileiro da Série B continua, né? Tá meio fragmentado durante toda a semana. E ontem tivemos um jogão de bola e a Mariane Dias tem as informações pra gente desse jogo. O Brasil de Pelotas enfim quebrou o jejum de vitórias no Brasileirão. Ontem a equipe recebeu o Operário e venceu por 1-0. A equipe gaúcha vinha de incrível sequência de 16 rodadas sem vencer. As últimas 6 foram de derrota. O Brasil abriu o placar logo na reta inicial do jogo, aos 11 minutos de bola rolando. Erisson dominou pela esquerda, entrou na grande área e soltou a bomba. Mesmo sem muito ângulo, a bola venceu o goleiro. Na segunda etapa, o Operário esteve perto de chegar ao empate em cabeceio de Fábio Alemão, mas o goleiro Marcelo operou o milagre para impedir. Mesmo com a vitória, o Brasil permanece na lanterna da Série B. No momento, tem 19 pontos contra 22 do Confiança, que conta com um jogo a menos. Com a derrota, o Operário vê o Z4 cada vez mais próximo. Na próxima rodada, o Chavante enfrenta o Vila Nova em casa no dia 15 de outubro. No dia seguinte, o Operário enfrenta o Londrina também em casa. E hoje uma novidade, normalmente eu dou boa tarde para o Tadeu Nunes, que está sempre aqui com a gente, mas hoje boa tarde é para Mariane Dias, que lá da redação da TV Guará tem as informações para a gente, tanto do Vasco da Gama quanto do Sampaio Corrêa, que já jogam no sábado às 9 horas no Castelão. Boa tarde, Mariane. Boa tarde, Galdense. Boa tarde, pessoal que está ligado no Esporte Guará, tudo bom? Olha, o Esporte Guará faz tudo, está entrosado em tudo, inclusive na coletiva do Vasco da Gama. Nosso apresentador aí está estourado, participou da coletiva e conversou com o Gabriel Tec, o atacante do Vasco. Vamos ouvir o que ele tem para falar. Boa tarde a todos. Existiu um certo conflito, uma certa polêmica aqui em São Luís, né? A TV Goiás, eu sou aqui de São Luís, que é da TV Cultura, sobre a ida, né, de torcedores vestindo a camisa do Vasco ou não para o estádio Castelão. Essa recente, né, retomada de torcida nos estádios, com a torcida em campo, que agora foi permitido, o Sampaio Corrêa voltou atrás em nota oficial, falando que vai ser sim permitido a entrada de torcedores devidamente uniformizados com o Vasco da Gama. É um apoio a mais nessa busca do Vasco em entrar no G4 e conseguir um acesso à Série A? Boa tarde. Sem dúvidas, né? A torcida do Vasco, quando ela voltou para os estádios, já deu para notar, né, a nossa mudança também dentro de campo, porque eles nos apoiam do início ao fim e o torcedor é uma peça muito, muito importante para a gente, que sempre quando eles nos apoiam a gente cresce no jogo. Agora em Aracaju, que recepção maravilhosa, dá mais motivação para a gente dentro de campo, dá mais vontade, e espero que lá no Maranhão estão falando que vai ser assim também. E se Deus quiser, a gente vai fazer uma grande vitória em cima do Sampaio. A gente tem imagens do treino do Sampaio ontem. A gente sabe que é um desafio e tanto. O Vasco vem de 3 jogos sem saber o que é derrota. E a gente tem essa polêmica do torcedor no estádio, que já foi resolvida. Vai ter vascaíno com o manto. Tudo certo. Graças ao Esporte Guará, que gerou essa polêmica, o portal da Guará, e deu tudo certo, o Procon interviu e vai ter torcedor do Vasco com o manto. Voltando aí para o estúdio com o Gaudêncio Carvalho. Obrigado, Mariane, pelas informações. O Gabriel Peck é uma das principais referências do ataque do Vasco da Gama. O Gabriel Peck vem sendo responsável por gols muito importantes pelo Vasco. E ontem à tarde, como a Mariane bem falou, teve o treinamento do Sampaio Corrêa no Estádio Castelão. A palavra de ordem lá do técnico Felipe Surian é se reerguer. Precisa voltar a vencer dentro de casa. Não é normal o Sampaio Corrêa sair à frente do placar com 1 ou 2 gols e pegar um empate ou às vezes até mesmo uma virada. Quem conversou com a gente ontem lá no Estádio Castelão foi o meia Léo Arthur, autor dos últimos 2 gols do Sampaio Corrêa. E olha, a camisa 10 caiu no Léo Arthur como uma luva. Feliz em
não ter marcado os gols, né? Mas infelizmente a vitória não veio. É continuar no mesmo trabalho, né? Trabalhando firme no dia a dia, fazer aquilo que o professor está pedindo, que eu tenho certeza que no fim de semana a vitória vai vir e aí a gente vai engatar uma sequência de vitórias aí. Sim, a torcida é sempre importante, né? Tanto para nós como para o clube também, né? A presença deles é importante para nós, né? Ainda mais dentro de casa, então é um elemento a mais para nós ter a sequência que a gente quer, que é as vitórias, e eles são muito importantes para nós. Sim, eu sempre fui assim, um cara que chega bastante dentro da área, né? Acho que sempre quando tem a oportunidade eu tô ali perto ali da área, ali do gol, tanto para estar dando passe quanto fazendo gol, né? O Léo Arthur é uma das principais peças do Sampaio Corrêa atualmente, veio nessa segunda leva de reforços que o técnico Felipe Soyan pediu, né? Entrou em contato com a diretoria e falou alguns nomes e algumas posições em que necessitava sim de peças, e o Léo Arthur é uma dessas. Não à toa, a gente tem aqui a imagem oficial do Sampaio Corrêa sinalizando a rescisão de alguns jogadores. A gente já tinha sinalizado a saída do Roney, mas também o Romarinho deixa o elenco do Sampaio Corrêa. O técnico Felipe Soyan, nessa semana, além de toda a pressão, não só da torcida, mas interna, por voltar a vencer e voltar a vencer um grande desafio, que é contra o Vasco da Gama, que vem numa excelente ascensão dentro da competição e no Estádio Castelão, com público, tanto do Sampaio Corrêa quanto do Vasco da Gama. Além disso, o técnico Felipe Soyan sofre com algumas baixas, né, do elenco, algumas saídas, só que, diga-se de passagem, eles não estavam sendo 100% utilizados. Às vezes estavam sendo relacionados, outras vezes não. Segundo o próprio técnico Felipe Soyan, ontem, né, em conversa que a gente teve ali próximo à beira do gramado, tudo isso passa por uma ideia de enxugar a folha. A competição está chegando próximo à reta final e os altos salários, né, do Sampaio Corrêa, mesmo que junte pequenos salários, mas se for somar mais um, meu irmão, vai dar um valor muito alto. Então o presidente Sérgio Frota optou por estar abrindo mão e rescindindo o contrato e emprestando alguns outros jogadores para enxugar a folha salarial já nessa reta final. Olha, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem Motoclube de São Luís. O técnico Zé Augusto conversou com a gente falando sobre esse momento pós-eliminação da Série D e também o Cavalo de Aço, que não começou nada bem, perdendo o seu primeiro amistoso na preparação para a pré-Copa do Nordeste. Falando de Motoclube de São Luís, Motoclube já depois da eliminação da Série D, é o segundo dia de treinamento, treinou na terça-feira e na quarta, hoje vai para o terceiro dia, e o técnico Zé Augusto conversou ontem com a imprensa falando sobre esse momento, né, de se reerguer e de retomar a confiança para tentar conseguir avançar do Retrô pela pré-Copa do Nordeste. A gente preferiu, né, continuar o trabalho, né, acho que até no domingo passado o trabalho vinha sendo bem feito. Eu sei que a derrota e a desclassificação ela causa e traz tudo aquilo que está agora, né? Desconfiança, que você não é capaz, que você não pode, né? Isso é normal também, tem que saber assimilar isso, somente da parte do torcedor. A gente tem que entender também, nós temos que entender que também não é só o torcedor, mas nós também estamos, né, assim como vivendo como um luto, né? Eu estou com 3 dias em casa sem botar as ideias para trabalhar, porque a gente queria também buscar esse acesso, faltava 2 jogos. Mas da maneira que foi o jogo, da maneira que foi a derrota, doeu muito, né? Foi muito feio, mas agora a gente tem que levantar a cabeça, a gente sabe que muita gente está chateada. Assim, muita gente está chateada, né? Ele fala principalmente da torcida, os próprios jogadores, a comissão técnica, a diretoria. Ninguém imaginava sair da forma que foi, perdendo em casa por 4-2 para o América de Natal. Mas agora, infelizmente, não tem mais o que fazer. É levantar a cabeça e bola para frente. Última informação é sobre o Cavalo de Aço. O João Carvalho tem as informações para a gente sobre a primeira derrota no... Não, a gente já vai, infelizmente a gente vai passar amanhã sobre o Cavalo de Aço, que perdeu o amistoso para o Paragominas. Infelizmente não conseguiu vencer. Lembrando que o Cavalo de Aço está se preparando desde a eliminação da Série D, são mais ou menos 20 dias já, e perdeu o primeiro amistoso, o que não é um bom sinal. Vai ter um segundo amistoso marcado antes de jogar no sábado
contra o Fluminense lá do Piauí, no estádio Castelão. O Cavalo de Aço vem para o Castelão jogar porque o estádio Frei Epifânio não tem condições de jogo devido ao desabamento da parte coberta lá do estádio Frei Epifânio lá de Imperatriz. O Sport Goiás vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta com Tadeu Nunes e muito mais sobre o raio-x de Sampaio Corrêa e Vasco para o jogo de sábado à noite.